Vamos falar um pouco sobre o assunto que nos foi proposto, que é a unidade na diversidade, edificando o corpo de Cristo. Eu quero que os irmãos abram em Efésios capítulo 4, vamos ler do versículo 1 até o 6, da carta de Paulo aos Efésios. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados para uma só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém. O termo hebraico que aparece no Antigo Testamento para unidade é o termo Echad ou Ekhad, depende da forma de pronunciar. E esse termo Echad ou Ekhad, ele aparece nos 39 livros do Antigo Testamento por 971 vezes. E ele tem alguns significados. Ele significa o número 1. Então, Echad significa 1. Também significa aquilo que é singular, ou aquilo que é único. Há uma ideia também no Echad de unidade, de harmonia. Há uma ideia também de união. Uma outra forma de entender o Echad, que é a palavra para unidade no Antigo Testamento, é a expressão exclusivo, é a expressão singular e a expressão sem igual. Esse termo, ele aparece no Antigo Testamento para referir-se a algumas questões muito emblemáticas. Por exemplo, vamos ver aí uma aparição de Echad lá no Gênesis. Abram aí, Gênesis 2, 24. O que diz esse texto de Gênesis 2, 24? Portanto, deixará varão seu pai e sua mãe, e renunciar a sua mulher, e serão ambos uma casa. Está vendo essa expressão aí, uma, o Paulo, que aparece aí? Uma carne. Essa expressão uma quer dizer Echad, quer dizer unidade. Serão uma unidade, serão exclusivos, serão um, né? Uma outra vez que esse texto Echad aparece é num outro tema do Antigo Testamento muito emblemático, que é na Shema judaica de Deuteronômio 6:4. Abram aí, Deuteronômio 6:4. Quem pode ler para nós? É na Shema judaica, quer dizer, na síntese da fé dos judeus, aparece o termo Echad aí. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Está vendo essa expressão único aí que aparece no texto? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa expressão único aí quer dizer Echad, quer dizer uma unidade. Há uma unidade em Deus, há uma unidade na família, há uma unidade em Deus. E outro texto que aparece Echad, muitos outros, mas é muito emblemático, é Isaías 44:6. Quem pode ler aí? Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus.
Está vendo essa expressão, fora de mim? Fora de mim quer dizer além de mim, né? Para além de mim não há outro Deus. Eu sou único. Ela poderia ser substituída pela expressão eu sou único. Fora de mim não há outro, porque eu sou único. É a expressão Echad. Então, esse termo Echad, que tem a ver com unidade, ele fala de unidade, em primeiro lugar, divina. Deus, o nosso Deus, ele é trino, mas na Trindade nós temos unidade. O Pai, o Filho e o Espírito, cada um é uma pessoa, mas não formam três deuses, mas sim formam um único Deus, porque o nosso Deus, ele é triuno. O que quer dizer essa triunidade de Deus? Quer dizer que nós temos três pessoas, mas que não formam três divindades, três deidades, três senhores, formam um único Deus, que é um Deus que tem em si mesmo unidade. Eu gosto de um pensamento que combate a ideia do Aristóteles, que ele dizia que só Deus e os animais selvagens vivem em solidão. E ele está errado quanto a essa observação dele. Por quê? Porque Deus nunca teve solidão, uma vez que Deus sempre foi triuno. Deus sempre conviveu em unidade, em diversidade, em comunhão, entende? Em união, né? Então, a palavra Echad, ela quer dizer a unidade divina. Mas como é que são três pessoas e têm unidade? Porque essas três pessoas, elas nutrem os mesmos pensamentos, as mesmas intenções, as mesmas vontades, os mesmos planos. Não há divergência ideológica entre elas, não há divergência funcional, não há divergência no sentido de orgulho e assim sucessivamente. Então, há unidade na Trindade. Agora, a expressão Echad também, ela tem a ver com a unidade conjugal. Ela representa a união entre um homem e uma mulher. Então, aqui, nós rememoramos Gênesis 2:24. Se tornarão ambos uma só carne. Quer dizer, aqui nós teremos uma diversidade, por exemplo, de gênero. O homem com a mulher na relação heterossexual, que é a relação aprovada pelas Escrituras. Mas nesta diversidade de gênero nós teremos unidade, né? Às vezes na diversidade de pensamento nós teremos unidade no casamento. Então a Echad também é aplicada para a unidade dentro do casamento, tá? E por fim, a Echad é uma palavra do Antigo Testamento que ela é aplicada também para uma unidade comunitária, uma unidade que tem a ver com a sociedade, tem a ver com a união dos servos de Deus. A união dos servos de Deus. Porque nós também, a exemplo da Trindade, somos formados por pessoas distintas, mas nós formamos uma só igreja. A exemplo do casal, nós também somos formados por pessoas distintas. Aqui existem homens e existem mulheres. Existem pensamentos divergentes, opiniões divergentes, posturas divergentes, criações divergentes. Mas nós somos, nós temos que ter essa unidade, porque a ideia de Echad também passa por esse povo coeso, por esse povo unânime, por esse povo que forma, de fato, de verdade, uma unidade, né? Uma uniformidade. Agora, no Novo Testamento, a palavra para unidade não é mais Echad, porque Echad é uma palavra em hebraico, que é usada nos textos do Antigo Testamento. Agora vamos mudar a chave para o Novo Testamento agora. No Novo Testamento, que é escrito em grego, a palavra que aparece no Novo Testamento para a unidade é a palavra renotes. A palavra renotes é a palavra que aparece no Novo Testamento por diversas vezes e ela quer dizer unidade, renotes. E o que significa a palavra renotes? Ela significa união, ela significa unidade, ela significa uniformidade,
ela também significa um, significa único e significa singular. E da mesma forma, como no Antigo Testamento, a palavra renote, que quer dizer unidade no Novo Testamento, ela significa, obrigado, ela tem algumas aparições em alguns textos muito interessantes. O primeiro deles é Efésios 4:3. Os irmãos podem ler? Quem pode ler? Efésios 4:3. Aliás, é o texto que nós estamos trabalhando como base, né? Que nós vamos fechar com ele. Tá vendo aí, irmão Marisé? Fala assim: procurando guardar ou preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tá vendo essa palavra unidade aí? Quer dizer um, quer dizer único, quer dizer conformidade, quer dizer coesão, quer dizer koinonia. Esta palavra unidade é a palavra renotes em grego, né? Outra vez que ela aparece é no versículo 13 do mesmo Efésios 4. Quem pode ler para nós? Efésios 4:13. Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Muito obrigado. Vê aqui. Até que todos cheguemos, né, aqui a uma unidade da fé. E aí veja que é depois que a gente atingir esse nível que Paulo vai falar de outras adjetivações. Aí ele fala a estatura de Cristo e a varões perfeitos. Quer dizer, a gente só consegue atingir a estatura de Cristo e só consegue ser um varão, um ser humano, porque varão aqui não é só homem, né? O varão aqui tem a ver aí com a humanidade. A homem perfeito, a humanidade perfeita, a gente só consegue atingir esse status de o homem segundo Deus, não segundo o pecado, quando nós temos unidade. Então você tem primeiro aí a unidade da fé, e aí como consequência a estatura de Cristo e a varão perfeito. Entende? Você não dá para dizer, nós não podemos dizer que nós somos semelhantes a Cristo e nós não conseguimos viver em unidade, como irmãos, não dá para dizer. Não dá para dizer que nós atingimos a perfeição da humanidade, do desenvolvimento e do progresso da humanidade, se nós não conseguimos viver harmonicamente. Aliás, uma das objetivações, um dos alvos, né, da busca pela dignidade da pessoa humana está em permitir que a pessoa humana viva em harmonia com os seus pares. Aí estabelece leis para isso, estabelece justiça para isso, estabelece comandos para isso, estabelece limitações, estabelece educação para isso, estabelece... Entende? Por quê? O que se quer? Levar o homem ao máximo, ao cimo da montanha da sua dignidade. E esta montanha da dignidade humana, esse cimo que é o topo, é o cume do monte, né, lá no pico do Everest, do desenvolvimento da humanidade, isso só acontece mediante a unidade. Quer dizer, a humanidade máxima tem a ver com unidade máxima. Entende? Se assemelhar com Cristo de forma integral tem a ver com a unidade integral. Então Paulo ele coloca isso como uma sequência. Você atinge a unidade da fé, aí depois você atinge a estatura, a semelhança de Cristo e a estatura de varão perfeito. Outro termo, outro texto importante que vai aparecer a expressão renotes é Colossenses 3,14. Vamos ler, por gentileza, Colossenses 3,14. Por gentileza. E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Muito bem. Sobretudo vos revestir-vos do amor, ou da caridade, da amabilidade, da afetuosidade, da afeição, do querer bem. Revestir-vos do amor. E aí Paulo vai falar, né, desse amor, que é o quê? É o laço da perfeição, ou é o vínculo da perfeição. Essa expressão aí, perfeição, está falando de unidade, uma unidade que nos leva à perfeição.
Ou seja, só há progresso na vida como ser humano, só há progresso na nossa vida como crente, só há progresso na nossa vida, só há desenvolvimento pessoal, só há crescimento pessoal quando a gente aprende a conviver. Quando a gente não sabe conviver, nós temos carências na nossa formação estrutural como ser humano. Nós temos a carência na nossa formação enquanto cristãos. Nós temos carência na nossa formação enquanto sujeitos. Ser sujeito implica em conviver. E se a gente não convive, nós não temos essa perfeição. Um ser humano lacunoso, um ser humano fragmentado, um ser humano quebradiço, um ser humano todo faltoso. Por quê? Porque ele é muito bom numa coisa, mas ele não sabe conviver. A gente na área profissional lida muito com isso. Pessoas que são muito boas tecnicamente. Naquela área, ela é perfeita na área. Ela é perfeita. E você poderia dizer assim, então ele é um ser humano nota 10? Não. Porque apesar de na profissão ele ser nota 10, pode ser, né? Estou usando esse estereótipo aqui, esse paradigma aqui. Que pode ser que ele sendo nota 10 na profissão, é nota 2, ou nota 1, ou nota 0 no convívio. Não é isso? Tem gente que é muito boa para a gente ouvir quando ele está falando da técnica, mas quando a gente vai interagir com ele, ele é insuportável. Ele é um ser humano intragável. Ele é um ser humano que nós não conseguimos conviver 2 minutos com ele. Por quê? Porque ele não atingiu essa perfeição. Acontece muito isso. A gente se frustra. O pastor Marcos Santos sempre convida pregadores e cantores aí para o Madeb, né? Ele, o Ricardo. Aí, recentemente, eles convidaram um pregador aí, Almofadinha. Aí, esse pregador pegou, Marquinhos me ligou, né? Ô, pastor Henrique, tá fazendo o quê? Eu falei, tô tranquilo aqui no escritório. Ele falou assim, você não quer almoçar com a gente? Aí eu, quem vai almoçar? Ele falou, vou almoçar com o pregador, vamos lá. Aí eu falei, você vai pagar ou eu vou pagar? Ele falou, cada um paga o seu. Eu falei, então tá bom. Então vai num lugar barato. Aí ele foi, né, para honrar o pregador, levou o pregador lá no Coco Bambu, para honrar o pregador, né? Aí lá fui eu preocupado, né? Coco Bambu, já quebrei o cofre lá em casa, já, o porquinho para tirar as moedas. Aí fui lá, tudo bem, né? Mas eu queria estar, por quê? Porque é um pregador de know-how, é um cara conhecido no Brasil inteiro, né? Tal, você quer estar perto de pessoas assim para tê-la como referência, né? Quem sabe Deus amanhã ou depois não pode levar num lugar que essa pessoa conheça em comum e você tem como pastor que vai te receber uma coisa em comum para conversar, né? Tem tudo isso. Aí eu fui lá conversar, cheguei lá, o sujeito estava o tempo todo com o fone de ouvido, no fone, sabe, você vai entender o celular, fone, o tempo todo com o fone, o tempo todo do almoço com o fone de ouvido, e a gente lá conversando, eu, o Ricardo e o Marquinhos, e ele com o fone de ouvido, né? Aí ele ficou lá, durou 1 hora o almoço, ele ficou 1 hora com o fone de ouvido, quando terminou, uns 5 minutinhos antes da gente levantar, ele levantou e foi para a porta. Aí os irmãos foram lá, pegaram ele, levaram no hotel. Quando terminaram, eu falei, eu acabei de gastar o meu dinheiro agora aqui, pela companhia de vocês, valeu, mas eu podia ter almoçado em qualquer outro lugar, porque, pelo amor de Deus, aqui foi uma coisa intragável, né? Olha, se eu venho para conversar com vocês, você fica com o fone de ouvido o tempo todo, você impede o meu diálogo com você, você impede o meu convívio, eu não consigo conviver com você, eu não consigo interagir com você. Então veja que aqui está faltando o quê? O desenvolvimento como sujeito. Aqui falta o desenvolvimento como sujeito. Entende? Aqui não é nem questão de fé ou não, aqui é questão de sujeito. Você está numa mesa para almoçar, você tem que fazer o quê? Desliga esse negócio, vamos conversar, vamos interagir aqui. Ah, mas eu estou num lugar com o pessoal que eu não conheço, então a gente vai pegar os pontos que a gente tem em comum. O que não for comum, a gente não fala. O que for comum, a gente fala. Isso tem a ver com comunicação. Comunicação tem a ver com comunicar o que é comum. Falar do que é comum. O que é comum? Você crê em Jesus, eu creio em Jesus. Você tem a Bíblia, eu tenho a Bíblia. Você é evangélico, eu sou evangélico. Você congrega na Assembleia de Deus, eu congrego na Assembleia de Deus. Você é pentecostal, eu sou pentecostal. Você veio para o Congresso, eu estou no Congresso. Você vê que a gente tem muito mais coisas em comum do que... muito mais coisas comuns, né? Do que coisas incomuns. Então, é questão de dialogar. Mas aqui está falando, Paulo fala aqui que, sobretudo, vocês devem olhar, né, e guardar a caridade, que é o laço da perfeição. Quer dizer, não existe desenvolvimento, não existe perfeição, não existe avanço se não houver unidade, né? Muito bem, outro texto que a palavra renotes aparece é 1 Coríntios 1:10. Quem pode ler para nós, por favor? Rogo, porém, irmãos,
pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós distinções, antes sejais unidos, em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Muito obrigado. Está vendo essa palavra, sejai-vos unidos, em mesmo sentido e o mesmo parecer? A gente acha, às vezes, que nós temos que ser unidos quanto a tudo. Não. Tem coisas que nós vamos guardar a nossa individualidade. Tem coisas que nós vamos guardar a nossa distinção, a nossa singularidade. E é bom que seja assim, porque é exatamente o que nos torna atrativos uns aos outros. É o diferente. O Agostinho falava de que quando a gente ama no outro que é igual a nós. Tipo, por exemplo, se eu quiser estabelecer uma amizade aqui com o Daniel, né? Aí, olha, eu tenho uma possibilidade de estabelecer um relacionamento com você. Tá. Eu vou buscar em você aquilo que você gosta, que é semelhante a mim. Então, por exemplo, você gosta de tal cantor? Eu gosto também. Então, eu vou comunicar com você sobre esse assunto. Você gosta de tal comida? Eu gosto também. Aí eu vou comunicar. Você nasceu em tal bairro? Eu nasci também. Eu estudei lá, eu tenho amigos lá, ou não sei o quê. Então, eu vou buscar, o Agostinho diz, aquilo que é comum. No amor se busca o que é comum. Mas ele diz, mas também se busca o que falta. E quanto ao que falta, eu vejo que você tem coisas que são interessantes que eu não tenho. Eu quero saber dessas coisas. E você vê que eu tenho coisas interessantes que você não sabe. E você quer saber dessas coisas. E aí, então, na busca pelo que você não tem, mas você encontra no outro, promove a relação. Promove a comunhão, promove a koinonia. Então, nem tudo eu tenho que ter unanimidade. Eu vou ter divergência de opinião às vezes, divergência de pareceres, mas eu preciso superar essas diferenças e manter a unidade em coisas essenciais, em coisas extraordinárias que nós vamos falar aqui, em que nós devemos manter essa unidade. Por exemplo, no casamento, será que o ideal do casamento é que as pessoas matem as suas individualidades para que ela seja única e exclusivamente como o outro quer e como o outro projeta, destruindo a sua personalidade, a sua subjetividade, a sua personalidade? Isso não é casamento, isso é escravidão. Isso não é casamento. Porque no casamento a gente mantém as nossas características. Você casou com ela porque ela tinha exatamente aquela característica. Você casou com ele porque ele tinha aquela característica. Agora, se aquela característica foi tolhida dele, ele perdeu aquele encanto que ele tinha originalmente. Ele perdeu aquele apreço por ele que ele tinha originalmente. Por quê? Porque aí a culpa é dele. Não, a culpa é sua. Ou a culpa é dela. Não, a culpa é sua. Você que matou no outro as características do outro que eram tão apaixonantes. Você que feriu no outro, você que desestimulou, você que destruiu no outro aquilo que era impressionante no outro. Então as nossas individualidades devem ser mantidas. Agora, a gente precisa ter coisas que nós temos unidade. Como diz, né? Daqui a pouco eu vou citar o Keynes. O Keynes ele fala assim, que nas opiniões divergentes, o respeito. Nas opiniões divergentes, o respeito. E acima de tudo, sempre o amor. Então eu vou ter opiniões divergentes em relação a tudo, né? Na igreja também. Então é bom que haja essa individualização. Cada irmão tem um jeito. E não dá pra gente pensar que nós vamos transformar todo mundo aqui num exército de soldadinhos de chumbo. Não dá. O Stott, ele fala que esta unidade na igreja, ela não tem a ver com uma uniformização total. Uma uniformização total, todo mundo vestido do mesmo jeito, todo mundo com o cabelo do mesmo jeito, todo mundo não é assim, não é nesse sentido. A gente, por exemplo, na igreja, nós somos obreiros, a gente usa terno, certo ou não? Mas cada um tem liberdade de usar o seu terno, desde que você não apareça com um terno aqui branco, parece um anjo, né? Às vezes pode até vir, mas você vai ter que aguentar umas piadinhas dos irmãos, e tá tudo bem, você provocou para isso, você veio aqui com o terno branco, parece um anjo andando na igreja, tudo bem, né? Entendeu? Você vem com o terno amarelo, né? Laranjão, tudo bem, pode ser.
Se você for excêntrico mesmo, exótico, né? Não exótico. O que é exótico? Igual aquelas aves que tem na Amazônia, né? Na Mata Atlântica, que são exóticas. Esse irmão é exótico, essa irmã é exótica. Então, mas cada um vai guardar a sua individualidade. Entenderam? Não? Então, uma unidade não tem a ver com essa uniformização. Por exemplo, tem uma igreja aí que os pastores de lá falam no mesmo tom do pastor. Eles fazem até o mesmo movimento com a mão, como se eles fossem um pastor. Isso é domesticação. Isso é uma forma de tolir a liberdade e o desenvolvimento pessoal e humano. Não é isso que o Evangelho pretende. O Evangelho pretende que cada um potencialize as suas individualidades, mas na individualidade ou na diversidade a gente encontre pontos de unidade. Pontos de unidade. E se nós não conseguirmos convergir quanto a tudo, nós veremos no que convergimos e nas nossas diferenças nós suplantaremos através do amor. Através do amor e através do amor. Entende? Então é necessário olhar para isso. Renote tem a ver com unidade espiritual entre Cristo e a igreja. É interessante que quando a gente lê esses versículos que nós lemos, a gente percebe que aqui nós temos uma união que é diferente da união do Antigo Testamento. Por quê? No Antigo Testamento tem a ver com uma união divina no sentido da Trindade estar unida. Tem a ver com uma união conjugal no sentido do marido e da mulher e a mulher estarem unidos. Uma união comunitária, onde a comunidade está unida. Mas Renote nos eleva um pouco o nível para pensarmos numa unidade com Cristo. Aqui tem um outro aspecto da unidade, que é uma unidade em que eu tenho união perfeita com Cristo. A união perfeita com Cristo também tem a ver com unidade. E aqui está o objetivo, de nós sermos únicos, né? Unidos, termos integridade, termos relacionamento com Jesus. E se nós conseguirmos atingir essa unidade com Cristo, facilmente nós atingiremos a unidade com os nossos irmãos. Outra coisa, Renote quer dizer a união harmônica, concórdia e uma cooperação entre os crentes. Queria ler com os irmãos 1 Coríntios 1:10. Por gentileza, 1 Coríntios 1:10. Veja que Paulo fala aí de algumas coisas nas quais a gente deve primar pela unidade. Ele fala, vocês devem dizer uma mesma coisa, certo? A gente deve dizer a mesma coisa quanto a tudo? Não, quanto à fé, quanto aos nossos valores, mas não é quanto a tudo. Por exemplo, um irmão tem direito de dizer que ele gosta de laranja, enquanto o outro gosta de maçã? Tem. Eles não estão dizendo a mesma coisa. Certo ou não? Por quê? Porque nesse assunto não importa você dizer a mesma coisa. Você pode dizer coisas diferentes. Agora, um irmão tem direito de dizer que a salvação é por Cristo e o outro dizer que a salvação é por Maomé? Não, aqui você tem que dizer a mesma coisa. Então não é sobre tudo que eu tenho que dizer a mesma coisa. Eu tenho que dizer a mesma coisa em relação àquilo que é essencial. Aquilo que diz respeito às Escrituras, aquilo que diz respeito à Bíblia. Por exemplo, um irmão tem direito a dizer que vai comprar roupa no Brás, para passar o Natal agora, vai comprar roupa no Brás, o irmão tem direito. E o outro tem direito de dizer que vai comprar roupa no Iguatemi, para passar o Natal. Esse vai comprar no Brás e esse vai comprar no Iguatemi, certo ou não? Bom, não tem problema. Agora, esse aqui tem direito de dizer que não quer a união da igreja, e esse daqui dizer que quer a união da igreja? Tem como ter essa fala divergente? Não tem como. Entende o que eu estou dizendo? Tem falas, quando Paulo diz aí, que haja entre vós a mesma fala. Tem irmão que acha que é para a gente concordar com tudo. Não, senhor, você pode guardar a sua individualidade. Aliás, você deve guardar a sua individualidade, com respeito.
Você deve guardar a sua individualidade naquilo que é possível. Mas existem outras coisas que aí você precisará sucumbir à sua individualidade para ter uma mesma fala. E aí Paulo vai dizendo o mesmo pensamento, o mesmo parecer, entende? Paulo vai falando uma mesma comunhão, uma mesma convivência. E aqui, nesse sentido, nós vamos tendo uma concórdia entre os irmãos, uma harmonia, um acordo, né? Outra coisa, a palavra Renutes também, ela fala sobre a unidade na fé, que é um compartilhamento comum da fé cristã. Então a gente compartilha de uma mesma fé, uma fé cristã, né? Bom, é claro que quando a gente pensa na palavra Renutes para o Novo Testamento, a gente tem uma ampliação ainda, no sentido de falar da unidade eclesiástica. A igreja, ela é unida, né? No sentido eclesiástico, quando fala sobre, por exemplo, a questão da assembleia. O nome igreja quer dizer assembleia, e a assembleia já tem a ver com ajuntamento, com união, com aglomeração. A unidade também do Novo Testamento tem a ver com unidade doutrinária, uma unidade doutrinária, tipo assim, esse irmão aqui fala que tem que batizar, porque está na Bíblia, e esse aqui fala que não precisa batizar. Então aqui a unidade doutrinária nisso aqui. Esse está dizendo tem que batizar, e esse está dizendo não tem que batizar. A unidade doutrinária? Não. A gente precisa ter uma unidade doutrinária. Esse dizer tem que batizar, está na Bíblia. E esse dizer tem que batizar, está na Bíblia. Entende o que eu estou dizendo? Esse dizer tem que ter uma vida de oração, está na Bíblia. Orar sem cessar. E esse dizer não precisa orar não, ora quando você quiser. Então tem unidade doutrinária nisso aqui? Não tem. Esse daqui dizer, olha, é preciso viver uma vida santa, você tem que ter compromisso com a santidade, compromisso com a autopreservação moral, você precisa lutar contra a sua própria carne, você precisa lutar contra a sua própria natureza. Esse aqui diz. E esse aqui diz, não, você tem que ser liberal. Meu amigo, faz o que você quiser e pronto. Viva a sua vida do seu jeito. Quem manda no seu nariz, na sua vida é você. Viva de acordo com a sua própria intenção. Cada um manda no seu próprio nariz, na sua própria vida. Se vira. Tá certo isso aqui? Não, porque seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não dá para ter divergência doutrinária, precisa ter unidade doutrinária, entende? Por exemplo, esse daqui fala assim, é essencial o convencimento do Espírito, do pecado, da justiça e do juízo para que haja salvação. Esse daqui vem e diz, não, o homem ele é salvo sem a participação do Espírito. Tem unidade doutrinária aqui? Não, tem divergência doutrinária. Então, se tem divergência doutrinária, essa igreja não atingiu a estatura de varão perfeito, não copiou Cristo, né? Não está vivendo na perfeição humana, não desenvolveu o crescimento como deveria desenvolver. E tem a ver também com uma unidade, nós já falamos, né? Espiritual, que é a unidade quando nós estamos íntimos de Deus, íntimos de Cristo. Efésios capítulo 4, ele fala de pelo menos aqui 7 unidades que a igreja precisa ter. Então, a gente tem que ter a nossa individualidade, sim ou não, irmãos? A gente tem que ter a nossa liberdade, mas existem pontos que nós precisamos olhar para uma unidade, e nesse ponto nós devemos valorizar essa unidade e trabalhar em favor dela. Então, algumas coisas que nós precisamos manter e que dizem, né, que nós somos unidos e temos união e coinonia de fato e de verdade. Então olha só, primeira unidade lá de Efésios 4 é a unidade no sentido do Senhor, um só Senhor. Quem pode ler Efésios 4:5, por favor? Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele é o único e soberano da igreja. A sua autoridade une a todos. A palavra Senhor que aparece aí é a palavra grega Kyrios. E Kyrios tem a ver com o Senhor que é o dono, né? O Senhor que é o dono. Tem a ver com o Senhor que é o chefe, o gerente, o CEO, o administrador. E tem a ver com o Senhor da casa, o pai, o irmão mais velho. São figuras que nós temos presentes dentro da expressão Kyrios, que são aplicadas para Jesus. O irmão mais velho na sua casa é senhor ou não? Na sua casa? Hoje pode ser que não é, porque eu estou falando para adultos aqui, né? Mas teve um tempo que era assim.
O irmão mais velho era. E depois os irmãos mais velhos acabam não querendo mais assumir esse papel. Mas ainda muita coisa não acontece na família, ou muitas famílias só conduzem-se a partir daquilo que o irmão mais velho fala. Se o meu irmão falar, se minha irmã falar, aí nós vamos. Não é assim? Então o irmão mais velho, ele tem essa autoridade, essa capacidade de agremiar, ele agremia os irmãos. Lá na minha família, nós tínhamos em blocos, né? Aí a minha irmã mais velha do meu tempo, porque nós temos o nosso irmão mais velho, que é o pastor Elias França. Mas o Elias já estava fora de casa. Quando eu me entendi por gente, ele já era casado, já tinha até filhos. Então, mas nós tínhamos um irmão mais velho, no caso era uma irmã mais velha em casa, que é a Débora. Né? Então tinha a Débora, a Dorcas, aí a Débora, o Davi, a Dorcas, o Henrique, o Gessé, a Namita e a Elisa. E a Débora que fazia a cabeça de chave lá. A Débora é uma líder até hoje. Até hoje ela é uma líder nossa. Se ela falar alguma coisa, a gente fica pensando se vai desobedecer ou não. Né? Por que isso? Porque o irmão mais velho ele tem essa autoridade. É uma autoridade natural. O pai que vai dando, né? A mãe que vai dando. Cuida do seu irmão. Limita o seu irmão, limita a sua irmã, não sei o quê. Aí os irmãos mais novos ficam bravos, né? Mas aí o pai, para compensar, porque o irmão mais novo, às vezes, ele vira, né, massa de manobra na mão do irmão mais velho. Aí o pai, para compensar, vai lá e dá as melhores coisas para o filho mais novo, né? Porque os filhos mais novos também, muitas vezes, são privilegiados. Então, essa palavra Kyrios, ela tem a ver com esse irmão mais velho. Jesus é o nosso irmão mais velho. A Bíblia o chama de unigênito, sim ou não? Ele não é unigênito, sim ou não? Ele é unigênito. O que quer dizer unigênito? O único gerado, certo ou não? Mas em outros textos fala que ele é o primogênito. Por exemplo, ele é o primogênito dos que dormem. Ele é o condutor da assembleia dos primogênitos. Então, o que significa a palavra primogênito? O que quer dizer isso? É o primeiro gerado. Jesus é o primeiro filho, é o filho mais amado, é o filho que nós todos devemos seguir, copiar, obedecer e assim sucessivamente. Então, Jesus, ele é o Senhor nesse sentido familiar. Agora, o Senhor também é o Pai. O Senhor é o Pai. Quando a gente fala do Senhor aqui, nós estamos falando de Cristo como aquele que nos vincula ao Pai. Então, nós temos uma unidade em Cristo, uma unidade no Senhor, nesse sentido. Nosso irmão mais velho não é o Elias. Nós todos aqui temos um único irmão mais velho. Como é que é o nome do seu irmão mais velho? Não, Jesus. Como é que é o nome do seu irmão mais velho? Jesus. Como é que é o nome do seu irmão mais velho? Jesus. Aqui como que é? Já, mas como é o nome? Amaro? Era o Amaro, agora é Jesus. O irmão lá atrás, lá, ó. Aí, a irmã de verde aí. Qual é o seu irmão mais velho? O nome do seu irmão mais velho? Não, mas aqui na terra. Não ouvi. Reinaldo? Inaldo. É o Inaldo, né? Era o Inaldo. É Jesus. Nós todos temos um irmão mais velho. É Jesus. Entende? Então, essa ideia é uma ideia que coloca Jesus como nosso Senhor. Isso aqui não muda. Eu tenho Elias, mas eu tenho Jesus também. Entende o que eu estou dizendo? Eu tenho Elias como meu irmão mais velho, mas eu tenho Jesus. E aí, nisso, eu tenho unidade com você. A gente pode falar do mesmo irmão. Quem é o nosso irmão? Jesus. Jesus é o nosso irmão. Pode falar bem dele, você pode falar mal dele. Você não pode falar mal do Inaldo. Só não pode falar mal, você não pode falar mal de quem? Como é o nome? O Jairo. É Jairo? Eu não posso falar mal do Elias. Mas Jesus você pode falar mal. Jesus tolera. Né? Jesus tolera. E Jesus ele vai, te tolera e te corrige também. Falando mal de mim, rapaz. Né? Liga pra você. Fiquei sabendo que teve uma reunião familiar aí, você falou mal de mim. Jesus te liga. Né? Como os nossos irmãos nos ligam. Estou brincando que Jesus nos liga, mas Jesus fala conosco, é isso, nesse sentido. Então, nós temos o nosso Senhor como nosso irmão mais velho, nós temos o nosso Senhor como aquele que nos vincula ao Pai, nós temos um único Pai, nós não temos cada um. Eu tenho meu pai se chama Expedito Adriano de Almeida. Seu pai se chama como? Jesuíno José de Moraes. Então, agora não é mais jesuíno e nem Expedito, agora é o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos o mesmo Pai, a gente tem unidade nisso aí. A gente ora o Pai Nosso pensando na mesma figura. Se eu orasse, por exemplo, como os budistas, que cultuam os ancestrais, orasse ao meu pai, eu oraria ao seu Expedito. Mas eu oro ao meu pai com a mesma palavra, com a mesma pessoa em mente que você. Você ora ao Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos unidade nesse sentido.
Entendendo? Isso aí nos torna únicos, né? Nós temos unidade nesse sentido. Há um só Senhor, Paulo diz, um só Senhor. Ele é o nosso irmão mais velho, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso dono, um único dono. Né? Um único dono, nós temos um único dono, aquele que conduz a nossa vida. E todos nós aqui fomos comprados pelo mesmo Senhor. Nós temos um único dono, um único Senhor. Quem é o nosso Senhor? É Jesus Cristo. Na época da escravidão, cada escravo tinha um Senhor. Mas a igreja não vive nessa realidade. A igreja, ela tem um único Senhor. O mesmo que dá ordem para mim, dá ordem para você, dá ordem para esse irmão que está do seu lado. É o único Senhor. Aqui nós temos uma unidade no sentido de termos um único Senhor. Eu estou em paz com o senhorio de Cristo sobre mim. Você está em paz com o senhorio de Cristo sobre você? Eu louvo a Deus, porque eu fui agora para Portugal, cheguei lá em Portugal, encontrei irmãos lá que têm o mesmo irmão que nós. E encontrei lá irmãos que têm o mesmo pai que nós. Encontrei irmãos lá que têm o mesmo dono que nós, o mesmo Senhor, nesse sentido de ser dono como nós. Lá eles cultuam Jesus, do mesmo jeito. Aí eu estive pregando na Espanha recentemente. Lá na Espanha eu me deparei com uma coisa muito interessante. O mesmo irmão mais velho é irmão daqueles irmãos também lá. Ele está lá. Lá ele é chamado de Jesus, ou Jesus. Jesus, obrigado. Jesus, né? Obrigado. Em espanhol, Jesus. O J vira R, Jesus. Mas é o mesmo Jesus. Eu falei, Jesus aí que vocês estão falando, será que é o mesmo Jesus da Bíblia, o mesmo Yehoshua do Antigo Testamento, é o mesmo Jesus em português? Ele falou, é o mesmo, é o filho do Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, é aquele que morreu na cruz do Calvário, é o Jesus dos Evangelhos, é o nosso, é o mesmo, é nosso irmão, e aí? Você também é a família dele? Sou da família dele. Então aqui a gente tem unidade, entende? Uma unidade quanto ao nosso Senhor. Nós temos unidade quanto ao nosso Senhor. Segunda unidade que aparece lá em Efésios 4 é a unidade da fé. Quem pode ler aí para nós, de novo, por gentileza, Efésios 4, 5. Um só Senhor e uma só fé. Uma só fé. Se refere à confissão de fé em Jesus Cristo. É a base da nossa união. É a base da nossa união. Então, se você entra numa mesquita, qual é a fé que é exposta ali? A fé islâmica, não é isso? E na fé islâmica, Deus vira lá, e Jesus vira Maomé, e a Bíblia vira o Alcorão, não é assim? E a gente, ao invés de ter a monogamia, tem a bigamia e a poligamia. Tem irmão que até quando ouve isso aí, fala, poxa, lá pode casar com mais de uma mulher, pastor? Poxa vida, eu estou querendo ir lá, né? Tô querendo ver se é verdade. Meu irmão, você vai arrumar problema para sua cabeça, né? Essa cultura aí é uma cultura pesadíssima. Então, tem essa fé nossa que é única. Quando você entra aqui na igreja, todos aqui são um. Em que sentido? No sentido que o nome que é adorado aqui é o nome de Jesus. Não é isso? O culto aqui é para Jesus. Nós temos aqui um símbolo de fé. Qual é o símbolo de fé? Se eu mostrar para você esse símbolo, eu digo que você tem a mesma fé que eu. Não trouxe os slides, né? Mas, por exemplo, se eu mostrar para você uma arca do concerto, é o nosso símbolo máximo de fé? A arca do concerto, enquanto cristãos, é. E se eu te mostrar uma cruz? Aí você dá risada, né? Você fala, poxa, aí eu tenho intimidade. Agora eu fiquei impressionado lá na Espanha, uma coisa, que em Portugal, você vê cruzes, símbolos cristãos. Na Espanha você vê uma mitigação, quer dizer, uma diminuição desses símbolos, praticamente não tem cruzes. Então é ruim, porque a cruz é um símbolo muito poderoso. A cruz é o que nos mostra que somos irmãos. A gente aqui na igreja evangélica não tem um símbolo da cruz, nós não temos a imagem da cruz, nossos púlpitos são vazios, porque a gente quer evitar a idolatria, certo ou não? Mas nós temos a mensagem da cruz, nós cantamos a mensagem da cruz, nós defendemos a mensagem da cruz. Então veja que a nossa fé, ela é uma fé que tem unidade também. Você vê como a gente tem unidade? Na fé. O Jesus meu é o seu Jesus. A minha Bíblia, por exemplo, a Bíblia católica tem 72 livros. A nossa Bíblia tem quantos livros?
66, tem unidade na Bíblia, é a mesma Bíblia. Entende? Você pega, por exemplo, os símbolos. O símbolo da nossa fé não é uma arca. A arca é símbolo da fé judaica. Agora, a cruz é um símbolo da nossa fé. A nossa fé tem a ver com a gente. Entende o que eu estou dizendo? Quando Constantino quis declarar o seu exército cristão, sabe o que ele mandou fazer com o exército? Mandou colocar roupas vermelhas no exército e o símbolo da cruz em cada peça da indumentária. Aí quem olhava assim num primeiro momento achava estranho aquilo. Dizia, o que quer dizer essa roupa vermelha e esse símbolo da cruz? Não tinha esse conhecimento como a gente tem hoje. Aí os anos foram passando e quando viam algo vermelho e algo relacionado à cruz, já diziam, isso é cristão. Isso tem a ver com a nossa fé. Entende? Isso tem a ver com a nossa fé. Aliás, quando a gente prega lá no Antigo Testamento, vai citar lá Raabe, que desceu um fio escarlate, nós já associamos aquele fio escarlate com o quê? Pregadores apressados já fazem o quê? Já associam com o quê aquele fio escarlate? Com o sangue. É o sangue de Cristo que está representado salvando a casa de Raabe. Não é assim? Então veja que nós temos esse símbolo e nesse sentido nós temos unidade. Nós temos unidade porque nós pregamos o mesmo Jesus. Você canta hinos durante o dia, na sua semana, sim ou não? Você tem um podcast, como é que fala, uma playlist lá no seu oh meu Deus, como é que é o nome daquele aplicativozinho de música lá? O Spotify. Você tem lá a sua playlistzinha, lá no YouTube, não sei o quê. Quem que canta lá? Não é? Quem é que canta lá? Quem canta lá é Jesus. Tem uma anedota, né? Que até nas músicas a gente coloca Jesus em tudo. Aí uma irmã tinha vindo do mundo, né? Gostava muito de música popular brasileira. Aí domingo, ela não veio na escola dominical, o pastor foi lá visitá-la. Ela estava lá, limpando a casa e cantando. No rio de Piracicaba. Aí o pastor entrou, irmã, aí ela, foi lá que eu me batizei. Esperta ela. Ligeira. Fica viva, irmã. Então, por que essa preocupação? Porque tem que incluir os elementos da fé em tudo. É uma música, tem que incluir um elemento da fé. Então, nesse sentido, nós temos unidade. Quer ver uma outra unidade? A unidade no batismo. Efésios 4:5, vamos ler de novo, por gentileza. Efésios 4:5. Um só batismo. O batismo simboliza a nossa morte e ressurreição em Cristo, unindo-nos em uma mesma experiência. Nós temos unidade quanto a isso aqui. Você foi batizado nas águas? Quem foi batizado nas águas aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Abaixa agora. Tem igrejas que se dizem cristãs que não obedecem, só que ela tem vários batismos, né? É. Porque aqui está falando, um só corpo, um só espírito, mas também foram Um só batismo. Um só batismo. Se eu for me batizar, eu não preciso estar me batizando. Você precisa acreditar nele, né? E acabou. Então, é isso. Um só batismo tem a ver com isso. Agora, um só batismo também tem a ver com outra coisa. Eu queria sugestionar para a irmã para a gente refletir. No tempo não dá. O Alan já está por aqui já assim, olha o horário, né? Mas, olha só, para a gente refletir. Porque quando as pessoas fazem a coisa errada, a gente tem que parar para entender por que ela faz errado. O Gilbert K. Chesterton, ele dizia assim, antes de você remover uma cerca, você pergunte por que aquela cerca está lá. Aí depois você remova aquela cerca. Você tem que entender por que ela está lá. Não vai chegar removendo a cerca não. Você vai ter problema. Então você tem que ver por que essa cerca está aí. Ah, está aí por causa disso. Entendi. Se for plausível, mantém. Se não for plausível, tira. Mas você tem que entender, né? Então, porque aqui vem uma questão hermenêutica. Como que é a nossa hermenêutica quanto a esse texto? Uma hermenêutica mais literal. Dizendo, um só batismo tem a ver com a quantidade de batismo que a gente tem. Certo? E com o tipo de batismo que a gente tem. O tipo e a quantidade. Outra igreja que permite um rebatismo, ela tem uma hermenêutica diferente, que diz o seguinte, que não só quanto ao tipo de batismo, mas quanto à quantidade. Eles falam, não importa a quantidade, o que importa é o tipo. Vamos dizer, você foi batizado na igreja evangélica Assembleia de Deus, batizou-os, está seguindo.
Aí você mudou para essa igreja que a senhora quer falar, que é a congregação cristã. Aí chega lá, tem outros ministérios que exigem, né? Adventista, acho que é a própria TJ, né? Tal. Aí você vai para lá. Quando chega lá, eles exigem um rebatismo. Por que que para eles, se você disser assim, eu já sou batizado, por que que para ele não é uma ofensa esse texto? Porque a explicação que eles dão é que, apesar de você estar batizando mais de uma vez, você batizou uma vez aqui, está batizando mais de uma vez, você não está batizando em outra fé. Tipo, você não está batizando no islamismo, você não está batizando no budismo, você não está batizando no espiritismo, você não está batizando na macumba, na umbanda, quimbanda, candomblé, no voodoo, você não está batizando na mesma fé. Então é o mesmo tipo de batismo, a mesma natureza de batismo, ainda que a quantidade seja outra. Agora calma. Por isso que a gente pensa pensar sobre tudo, né? Olha só, a pessoa vem para a igreja vindo do mundo católico, apostólico romano. Lá no catolicismo não tem o batismo católico lá quando criança, sim ou não? Aí ela vem para a nossa igreja, você aceita Jesus e tal. A gente não ensina ela sobre o batismo, sim ou não? E depois de ensinar sobre o batismo, nós não a levamos ao batismo aqui, sim ou não? Em certo aspecto, nós não estaríamos provocando a praticar também um segundo batismo, sim ou não? Mas aí qual é a explicação que nós damos? Que aquele batismo não valeu, não é válido. A gente diz, aquele batismo não é válido. Nós invalidamos aquele batismo para que ela seja batizada aqui. Entendeu? Então, veja aqui tem uma questão de hermenêutica. A nossa hermenêutica, eu entendo razoável, com aquilo que era uma sequência bíblica. Os irmãos que mudavam de igreja no Novo Testamento, melhor dizendo, eles não, cada igreja que iam tinha um batismo. Um batismo só. Em natureza e em quantidade. Em natureza e em quantidade. Mas como tem alguém que pratica o batismo fora e aquele batismo às vezes é inválido, vou contar para vocês uma experiência da minha esposa. Minha esposa foi batizada na presbiteriana. E o batismo dela foi um batismo por aspersão. Ela era jovem, converteu-se na presbiteriana e foi batizada por aspersão. Como que é o batismo por aspersão? Os irmãos sabem, não? Coloca a cabeça assim e vem alguém, joga um pouquinho de água no cocuruto seu aqui. Está batizado, certo? Não. Ou baixa a cabeça aqui e é batizado. Aqui na bacia está batizado. Está seca e está batizado. Esse é o batismo por aspersão. Nós, da Assembleia de Deus, não acolhemos esse batismo. Nós acreditamos no batismo por imersão. Quem foi batizado aqui na Assembleia de Deus? Pronto, você entrou na água completamente, não foi? Aliás, até o irmão segurou mesmo lá para ver se você estava salvo, mesmo você ia clamar logo. Né? Você estava confortável de ir para o céu, você estava desesperado de ficar aqui na terra. Alguns irmãos já estavam desesperados, não, me larga. Né? Outros já estavam, não, se eu sair daqui direto para o céu, tá bom. Ok, então você foi batizado, você entrou e foi imerso completamente. Naquela imersão completa, nós cremos que isso tem mais a ver com a Bíblia, com as Escrituras, o sepultamento, o batismo, né, que é o sepultamento. Ok, mas, no caso da minha esposa, ela foi batizada por aspersão. Aí casou comigo, veio para a Assembleia. Lá atrás, chegou uma hora, a gente conversando sobre isso e tal. Ela falou, Henrique, será que eu devo me batizar de novo? Eu disse, bom amor, vamos entender se o seu batismo foi válido ou não foi válido. E aí então, dialogando, depois ela entendendo, ela falou, não, eu tive um batismo consciente, eu tive o batismo depois de fato de verdade confessar meus pecados, eu me aliancei com Cristo, nunca mais deixei Jesus, e para mim, eu só mudei de denominação, mas eu estou dentro da mesma fé. Aí a gente tinha um pastor à época, um presidente, levei o pastor presidente. O pastor presidente, de forma muito madura e equilibrada, disse, se a senhora crê no seu batismo, amém. Entende? Porque aquele batismo foi feito com consciência, fruto da confissão de pecado. Ela se aliançou com Cristo e nunca mais. Então, veja aqui, agora vamos supor que fosse uma situação adversa. Como aconteceu recentemente na gestão do nosso pastor Paulo Lucas, eu tive uma situação que ele me pediu para orientar a pessoa e fazer esse filtro com a pessoa, que foi o seguinte, veio um senhor que tinha sido batizado numa igreja, e esse senhor chegou e disse assim, bom, eu sou batizado nessa igreja, mas eu não acredito no batismo, eu fui lá para tomar banho. Aí eu disse, mas você tem certificado de batismo? Aí ele trouxe, me deram esse certificado.
Aí eu falei, então, aí eu tentando esclarecer com ele, através da conversa, o senhor foi ensinado sobre Jesus, o senhor crê na salvação, tudo. Aí fui falando, aí ele trouxe o certificado, eu falei, bom, o senhor não acredita nesse certificado? Ele falou, não. Aí no final, em arremate, ele soltou. No dia eu estava meio bêbado, era um domingão, tinha um horário lá e era na piscina, e eu num parque. E eu não estava bem ainda, eu estava meio calibrado. Eu falei, vai ficar muito melhor esse batismo, dar um tibum nessa água aí, se eu tiver tomado uma. Aí eu fui, ausentei dos irmãos, tomei uma ou duas, e depois fui lá para a fila do batismo e me batizei. Aí eu falei, então realmente, o senhor não acredita nesse batismo? Eu também não. E ele foi batizado, está servindo a Deus com a gente. Então veja que aqui nós estamos falando de um só batismo em dois aspectos para nós. Primeiro, uma única natureza de batismo. Batismo por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo em Jesus, em nome de Jesus. E a segunda, uma única vez. E nesse sentido nós temos unidade, porque nós fomos batizados, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizados em Jesus. Alguém aqui já foi do Espiritismo, sim ou não? Alguém aqui já pode levantar a mão, já foi do Espiritismo? Mãe Elizabeth, o senhor foi do Espiritismo? Quando se entra no Espiritismo, não tem um processo, de um ritual de passagem, que seria seria um batismo na religião lá, sim ou não? Aí eu não sei qual o procedimento, mas falam que tem que raspar a cabeça, tem que fazer algum sacrifício. Candomblé, né? Então, aí raspar a cabeça, fazer ali, eu tô pegando mais esse que eu tenho na minha mente, sabe, Fabiano? Não tenho muito conhecimento sobre as outras. No Espiritismo, não. Então, vamos pegar esse modelo que é mais agudo, que eu quero dar um exemplo físico. Então, você tem Candomblé, por exemplo, que o pastor Fabiano teve experiência, e a irmã Elizabeth também. Então, você tem que raspar a cabeça, tem lá que fazer sacrifício, tem que cultivar lá algumas práticas. Aquilo não é o batismo naquela religião, sim ou não? Então, em relação à nossa fé, nós não fazemos isso aí. Em relação à nossa fé, nós também passamos por um ritual de passagem. Qual é o nosso ritual de passagem? O batismo nas águas. Amém? E nesse sentido nós temos unidade. Amém? Pastor, eu não sou batizado. Eu quero saber, quem não é batizado em águas ainda? Não se sinta constrangido, nós estamos entre irmãos aqui. A senhora não é, o senhor também não. Ali tem um nobre irmão que não é, tá bom, tem um jovem ali. Eu vou aconselhar vocês, como pastor, a se batizarem nesta fé. A se batizarem em Jesus e praticarem esse batismo. Que batismo é esse aqui? É o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a inclusão no corpo de Cristo e o cumprimento da palavra, que Marcos 16:15 fala, quem crer, vocês creem, e for o quê? Batizado será salvo. Ah, mas eu não estou com a vida totalmente organizada. Nós temos uma exigência de uma organização mínima. Por quê? Porque a organização máxima da nossa vida, quem vai fazer é Deus e é ao longo do tempo. Não fiquem assim com medo de ser batizados, porque vocês, não estou com a vida totalmente organizada. Nenhum de nós aqui está. A gente só está aqui por causa da graça de Deus e da misericórdia de Deus mesmo. Entende? Então, tenta começar, se integrar ao batismo e vocês vão ver. Deus vai abençoar muito vocês, tá bom? Muito bem, então, um só batismo. Vamos lá, nossa irmã, para a gente finalizar. A senhora ia perguntar, não? Então, e como no Candomblé você falou, se a pessoa ela tem uma fé, como fala de uma só fé, eu conheci uma pessoa que ela teve conhecimentos cristãos, pais cristãos, só que ela se desviou ao longo do caminho. E ela foi para ser batizada de um Candomblé. Aí quando ela chegou, eles não aceitaram ele. Eles não aceitaram, porque falaram, você não faz parte. Você não faz parte disso aqui. Então, mas quem não aceitou? A igreja evangélica? Não. Lá, né? Não aceitaram. Entendi. Não aceitou. Amém. Graças a Deus que ela... Graças a Deus que foi rejeitada. O diabo sabia que ele tinha algo. Amém. Graças a Deus, né? Bom, outra unidade é a unidade de Deus, o único Pai, nós já falamos, mas é bom ler, Efésios 4:6, por favor. Quem pode ler? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Amém. Então é um só Deus, o qual é Pai de todos. Ele age por todos e ele age em todos. O Senhor Jesus nos ensinou sobre a paternidade do Pai, dizendo que nós devemos orar chamando Deus de quê mesmo, irmãos?
O Pai Nosso, ele fala Pai Nosso, né? O apóstolo São João, ele diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Agora, todos que o receberam, receberam uma bênção a reboque de Jesus. Qual foi a bênção? O direito de serem chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Eu tenho meu pai é Expedito Adriano de Almeida, meu pai biológico, mas eu tenho Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como meu Pai, você também. O apóstolo São Paulo diz em Romanos 8 que é o Espírito de Deus que comunica dentro do nosso espírito que nós temos um Pai. Qual é o nosso Pai? O Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O único e verdadeiro Deus é o nosso Pai. A ponto de Paulo dizer, então podemos clamar, Abba Pai. Quer dizer, Pai querido, Paizinho, com intimidade, né? Bom, uma outra unidade é uma esperança. Nós temos uma outra unidade, que é em relação à esperança. Então nós estamos tratando aqui da unidade do Senhor, da unidade da fé, da unidade do batismo, da unidade de Deus, o Pai, e da unidade da esperança. Efésios 4:4, por gentileza. A unidade da esperança, uma unidade na esperança. Por gentileza, quem pode ler? Efésios 4:4. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Vejam que aí está falando de uma só esperança. Qual é a esperança que a gente tem? Por exemplo, quer ver uma esperança que é coletiva aqui? Quantos aqui têm esperança no arrebatamento? Que é quando Jesus virá buscar a igreja e levar a igreja para o céu. Quem tem esperança? É uma esperança só. Quer ver uma outra coisa que diz respeito a essa esperança? Quem aqui crê que depois que morrer, no dia do arrebatamento, vai ser ressuscitado, ter um corpo transformado e viver no céu para sempre? Quem crê assim? Nós temos unidade quanto a isso. Quer ver uma outra esperança? Quem aqui crê que não haverá reencarnação? Quer dizer, você não vai morrer e reencarnar, mas você vai morrer uma única vez, depois vai seguir para o juízo, né? Seguir para ser ressuscitado e arrebatado com Cristo, e vai viver a vida eterna com Deus. Quem crê aqui numa vida eterna com Deus? Quem crê? Essa é a nossa esperança. Então isso aí é a esperança nossa. Nós temos essa esperança. Você olha para um crente assim, você fala, o que pensa esse camarada aí? Ele tem esperança, ele tem convicções. Ele tem convicções. E estas convicções nos tornam únicos. Nós temos unidade. Uma outra unidade é a sexta, uma unidade de corpo. Efésios 4:4. Um só corpo. A igreja é um corpo, agora é um corpo composto por muitos membros. Por exemplo, o olho tem as mesmas funções do dedão do pé, mas o olho é tão útil quanto o dedão do pé. Um dia um irmão lá na nossa sede, cheguei lá, era meu aluno no seminário, aí ele falou, pastor, estou com uma dorzinha no pé aqui. Aí eu falei, tá tudo bem com você? Ele falou, tá nada, rapaz. O que aconteceu comigo? Eu comecei a sentir uma dor, daqui a pouco eu não estava mais sentindo o dedão do pé, eu fui lá e cortei ele em casa. Aí eu falei, peraí, você cortou o dedão do pé, irmão? Aí ele falou, eu cortei o dedão do pé, mas tá bom. Anos depois, ele, com a diabetes, cortou a perna, cortou a outra perna, e ele morreu, foi embora, né? A diabetes foi destruindo ele, e ele fez aquilo. Um dedo no pé é importante ou não? Nós temos uma irmã lá que sofre, ela sempre me pede para eu orar, ela gosta muito de mim, ela tem um carinho por mim. Ela fala assim, ora por mim, pastor. Eu ponho a mão na cabeça dela e oro por ela. E qual é a questão dela? É do membro ausente. Ela sofreu uma mutilação e perdeu a perna. E aí ela sente a perna. Ela sente até dor na perna. Ela falou, como é que eu sinto dor na perna se eu não tenho a perna, pastor? Isso me incomoda. E eu oro por ela, é o membro ausente, a síndrome do membro ausente. Então vejam que aqui nós temos, cada peça do corpo é fundamental, é importante. Alguém aqui já teve uma farpa muito pequenininha que entrou no dedo assim? Alguém já teve, sim ou não? E aí, você dorme em paz com essa farpa? Mas e se ela for muito pequenininha? E se ela for um pozinho de serra? Se ela for um pozinho de metal? Se ela for um caquinho de vidro, que nem dá para ver a olho nu? Tá tranquilo para você? Não, cada peça é fundamental. Você pode olhar para esse irmão aí e dizer para ele, você é muito importante. Diga para ele, eu não sei qual peça do corpo de Cristo você é, mas você é fundamental. Você é fundamental. Você é muito importante. Qual peça do corpo você é? Eu não sei. Cristo é a cabeça, nós somos corpo.
Todos nós somos corpo, ninguém quer cabeça. Cristo é a cabeça, nós somos corpo. Tem irmãos que não são mais apaixonados, tem a ver mais com o coração, né? Tem irmãos que são mais rígidos, tem a ver com o fígado, né? E aí vai, cada um é a banha. Tem irmão mais gordinho, tem a ver com a banha, com durinha. Eu, por exemplo, estou nesse corpo aí, né? Nesse grupo. Senhor, eu sou o lado pesado do corpo de Cristo. O lado pesado, o corpo de Cristo pende para o lado. Você vê o corpo de Cristo. Mas nós temos uma unidade. Outra unidade, para finalizar, um só Espírito. Um só Espírito, ou seja, é o Espírito Santo que habita em todos. Queria terminar com uma frase do Thomas Kemp. Vamos lá, eu vou falar a frase e você repete. Diga assim: nos assuntos essenciais, unidade. Nas opiniões pessoais, liberdade. Mas acima de tudo, sempre o amor. Obrigado, Alan. Deus abençoe, viu? Obrigado, irmãos.